E aí eu passei um pouco do briefing para vocês, vamos fazer a pergunta para o prefeito, ficar naquele tempo que a gente sempre trabalha, sempre falou da forma mais objetiva, para não prolongar também. Só queria fazer uma abertura e se explicar para o pessoal de lá. Tá. Ó, vou começar a gravar ao vivo, tá? Beleza. Podemos começar, pessoal? Todo mundo ok? Tá ao vivo aí? Quem mais tá ao vivo aí? O Dom tá ao vivo? Eu vou estar ao Legal, vivo. bacana. Bom, pessoal, na verdade assim, eu fiz questão de pedir para que a Secretaria de Comunicação fizesse essa solicitação para toda a imprensa aqui, não só da cidade, mas da região, até para a gente esclarecer algumas coisas nesse início de governo, porque eu percebo que tem muita gente com dúvida, né? Principalmente numa ação polêmica que criou na verdade estava se tornando polêmica, e nós já chamamos essa coletiva de imprensa justamente, que é a questão dos mais médicos, tá? Para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês, e não só da imprensa, né? Na verdade, usar vocês como meio de comunicação para que essa informação chegue até os moradores da cidade, né? Que o nosso objetivo é deixar claro para vocês que nós não estamos acabando com o programa Mais Médico. O que nós estamos fazendo é simplesmente aderindo ao programa da forma correta, que a cidade já deveria estar há muito tempo, inclusive recebendo por isso. Hoje a gente tem uma despesa muito grande e nós deveríamos estar recebendo, mas aí a gente vai explicar. Então a ideia é para que vocês entendam que nós não estamos acabando com o programa. Se vocês quiserem, eu já dou sequência nesse tema e já vou falando, ou a gente vai abrindo para pergunta para vocês. Fica à vontade para a gente fazer. E também esclarecer essa questão da Odin, né, para as mães atípicas, que muitas vezes não tem condição de vir até a prefeitura, está passando por essa dificuldade de ter chego na escola nesses últimos dias, encontrado a dificuldade de deixar o seu filho na sala de aula, porque alguns cuidadores não foram trabalhar. Mas também explicar isso aí para vocês também, para que todo mundo entenda que o que nós fizemos era o que era necessário ser feito, para que daqui para frente a gente tenha uma garantia que o serviço vai ser prestado para essas famílias atípicas, vai ser prestado um serviço de qualidade e que nós tenhamos o controle dessa situação. Tá? Então, fica à vontade aí para vocês, caso queiram fazer perguntas, se vocês quiserem que eu explane mais sobre o assunto, da forma que vocês quiserem tocar aí a coletiva aí. Quer dar um oi antes, Érica? Não, agradecer a todos que vieram, né? O prefeito chegou de Brasília correndo para cá, deve estar muito cansado, mas tenho certeza que ele trouxe também novidades de Brasília para todos. Sandrinho. Representando a Câmara Municipal, estamos juntos nessas ações e a gente está aqui para também representar a Câmara Municipal, né? A gente sabe a importância da Câmara junto ao Executivo, né? Então estamos aqui para sanar qualquer dúvida de vocês. Lembrando, gente, muito importante a presença do Sandro aqui, ele como vereador, como tem mandato, esteve presente na reunião anterior, então ele aproveitou para participar da coletiva também. Falo isso porque às vezes algum vereador ou outro pode se sentir desprestigiado por não ter sido convidado, mas essa aqui era uma coletiva do Executivo, né, e com o respeito que nós temos pela Câmara Municipal, o Sandrinho aqui como único vereador presente, nós fizemos questão que ele participasse dessa coletiva, tá bom? Prefeito, explica para nós como é que vai funcionar o Mais Médicos a partir de agora, com as mudanças que o senhor pretende fazer e por que o senhor decidiu fazer essas mudanças? Bom, vamos lá. Primeiro é assim, ó, o que acontece, gente? O que está acontecendo, na verdade, é um verdadeiro equívoco. A prefeitura ela não solicitou o descredenciamento do programa Mais Médico. O que ela solicitou foi o descredenciamento de alguns médicos, só para vocês entenderem. A prefeitura, a gestão anterior, ela fez uma solicitação de 86 médicos para suprir a necessidade da cidade, que era o entendimento que eles tinham. Tá? Esses 86 médicos, ele poderia ser aderido ao programa de duas formas, e a prefeitura escolheu a forma de ser 100% custeado pela cidade. Então, para vocês terem uma noção, cada médico desse tem um valor, se eu não me engano, corrigido agora, era de 11.600, parece que já corrigiu agora para 12.500, e mais 3.000 reais de uma ajuda moradia, ou seja, uma média de 15.000 reais cada médico custa hoje para o município. Tá? E foi solicitado 86 médicos. Com essa solicitação, com essa quantidade de médicos, a prefeitura
hoje ela paga de um valor de aproximadamente 600 mil reais, um pouquinho mais que 600 mil reais. E o repasse federal, para essa finalidade hoje, é de 400 mil reais, ou seja, a prefeitura ainda fica devendo 200 mil reais para o Ministério da Saúde, que é descontado de um outro programa da prefeitura. Então o que acontece? Hoje a prefeitura ela tem um programa Mais Médico, é fato que a cidade precisa, é necessário, ajuda no atendimento da cidade, mas ele hoje é feito de uma forma errada. E nós vamos corrigir essa forma de atuar e de pertencer ao programa Mais Médico. Então, só para vocês entenderem, o que fala o programa Mais Médico? Se nós tivermos, hoje é somente o médico, e nós vamos montar equipes com médico, enfermeira, auxiliar de enfermagem e agente de saúde. Quando a gente monta essa equipe e manda essa informação, preenche corretamente, nós montamos essa equipe, a gente recebe um valor por isso. Então, qual que é a nossa ideia hoje? Montar de 63 a 70 equipes, tá? Com funcionários que nós temos. Nós não abriremos para a OS, não abriremos novas contratações, a gente vai fazer isso com a equipe técnica que nós temos hoje, tá? A gente vai inserir essas equipes no programa Mais Médico e muito provável que assim que estiver funcionando, tiver tudo ok, tudo preenchido, a cidade vai passar a receber um valor de praticamente 2.170.000 reais mês, que a gente deixa de receber, tá? Ou seja, a gente vai ter a diminuição, vai de 86 médicos para 70, sim. Por que vai ter essa diminuição? Hoje a gente não tem sala para ter 86 médicos fazendo atendimento. Se a vistoria que foi feita hoje, a gente tem um revezamento entre médicos nas salas que nós temos. Precisa crescer? Precisa crescer. Vamos crescer? Vamos crescer com construção de novas unidades, que é o nosso compromisso. Nós temos o compromisso da UBS do Maria Rosa, UBS do Trianon, UBS do Sítio das Madres e a Unidade Básica de Saúde são 4. A Unidade Básica de Saúde do Laguna, que se Deus quiser a gente vai terminar muito em breve. Então, gente, o que a gente está fazendo é simplesmente o que a gente falou a campanha inteira, que nós faríamos uma gestão na cidade. Hoje existe um programa que ele dá prejuízo para a cidade. Nós podemos melhorar esse atendimento, melhorar o programa e ainda receber por isso. Então, gente, é o que eu sempre falei. O que falta para a cidade de Taboão da Serra é gestão do recurso que nós temos e vontade de trabalhar. E é isso que a gente está fazendo. Então, a gente está fazendo uma coisa séria, uma coisa responsável. O motivo dessa coletiva é justamente porque isso gerou muita dúvida, não só na imprensa, mas dos moradores da cidade. Então é muito importante a gente deixar claro isso. A gente não está aderindo, saindo do programa Mais Médico, mas a gente vai aderir de uma forma correta, de uma forma que a cidade possa manter o atendimento, melhorar a qualidade do atendimento e ainda receber por isso, para que a gente possa aplicar esse recurso, né, dentro da saúde da cidade. Prefeito, durante muitos anos, uma das grandes reclamações dos moradores é que a demora para se conseguir marcar um médico. Saindo desses 16 médicos, qual a garantia que você dá que a demora não vai voltar? A população, a gente não vai diminuir o atendimento, porque hoje o médico ele só consegue atender quando ele tem uma sala para fazer o atendimento, e essa sala ela está sempre ocupada. É que hoje existe um revezamento entre os médicos, ou seja, a gente não está diminuindo a quantidade de médicos que estará em atendimento. Vou dar um exemplo, não adianta eu colocar 8 médicos hoje no antena para atender e chegar lá tem um revezamento, atende 4, descansa 4. Então é o que acontece hoje. Hoje a nossa capacidade de atendimento para esse programa do Mais Médico são 70 médicos. Então o atendimento, a população não vai sentir essa queda. O que vai deixar de existir agora é esse revezamento. Daniel, nesse período de readequação, saindo de um sistema para o outro do Mais Médico, vai ficar algum espaço aí sem médico nenhum ou eles continuam? Continua, porque somente os médicos que serão desligados que serão notificados e avisados. Os demais... Os 70 continua normal. Exatamente, continua normal.
Mas essa equipe vai atender como? Vai ser o modelo PSF? Como funciona a formação da equipe? Como, na prática, como eles vão atender as pessoas, Daniel? O atendimento, na verdade, ele vai seguir da forma que ele está sendo atendido hoje. O que a gente está pedindo para que os profissionais eles tenham mais responsabilidade, melhore o atendimento, dê mais atenção aos pacientes, dê mais qualidade, para que ele tenha uma equipe, para que ele possa fazer um pré-atendimento com enfermeira, com auxiliar de enfermagem, para que realmente, de fato, a pessoa que vai lá se sinta atendida, não simplesmente vire uma cota. Vai lá, o médico olha para ela, diagnóstica só de olhar e tchau. Né? Então, o que nós estamos... O atendimento, a forma de ser atendido não vai mudar. O que vai mudar é a forma que a gente vai aderir ao sistema. Tá? Então, é mais ou menos isso. Agora, a forma do atendimento, o que a gente quer que mude é a qualidade do atendimento, mas não a forma. Então, o sistema, ele mantém. A única coisa que muda é a nossa forma de alimentar a ferramenta do programa Mais Médico para que a gente possa ter direito de receber esse recurso. Na verdade, também essa era uma demanda... O PSF que você fala é o plano de saúde da família, não é isso? Que é atendido nas unidades básicas de saúde. Na realidade, essa questão das salas era uma demanda dos médicos cubanos, porque eles, como eles atendem revezamento, de fato eles não têm uma sala fixa e aí tem que ficar tirando as coisas de dentro. Uma vez uma médica relatou isso para mim, eles têm que ficar levando os receituários, levando as coisas. Ela não conseguia, por exemplo, deixar na sala onde ela trabalhava coisas que ela usa com frequência. Essa médica faz clínica geral, mas ela tem uma vocação maior para a pediatria. E quando ela recebeu uma criança, ela me contou que tinha dificuldade, porque tem que fazer a medição, essas coisas, e aí não tinha o material lá porque ela tinha que compartilhar a sala com outra pessoa e aí não podia ficar lá para sempre. É justamente isso, não adianta você ter 2 médicos em uma sala só para atender. Então, mas a gente vai buscar esse crescimento também. O que é muito importante deixar também é que assim, tem algumas pessoas que já me procuraram preocupadas com os médicos que serão desligados. Inclusive procuraram minha esposa, um dos médicos é meu vizinho, mora no mesmo condomínio que eu, que fica em Taboão da Serra. Preocupado com a questão do médico, que ele não gostaria de voltar para Cuba, que ele gostaria de continuar aqui fazendo o trabalho, que se adaptou ao país. É muito importante as pessoas entenderem que o Ministério da Saúde ele vai realocar essas pessoas para outras cidades. Ele não vai simplesmente pegar e devolver para o seu país, porque tem demanda na cidade. Né, tem demanda no estado de São Paulo, então essas pessoas serão realocadas. Né? Inclusive, a gente está fazendo um trabalho com as OS que tem na cidade para identificar se há alguma possibilidade também, se eles têm demanda para absorver. De repente já está dentro da cidade, a gente resolve dentro da cidade. Então a gente está fazendo esse trabalho. Né? É que infelizmente tem algumas pessoas que não querem que dê certo, então acabam criticando em rede social e tal. Mas, se Deus quiser, não vai mudar nada para a população, a gente vai continuar no programa Mais Médico. A única coisa que vai acontecer é que a cidade vai ter uma saúde financeira melhor para que a gente possa ampliar os nossos atendimentos. Como, por exemplo, amanhã, e vocês já estão todos convidados, acho que o João já passou o comunicado para vocês, amanhã às 9 horas da manhã a gente vai estar no pronto-socorro do Antena para inaugurar o tomógrafo da cidade aqui de Taboão da Serra, que vai ajudar demais o serviço público de saúde nosso aí. Não só o serviço público, não só o pronto-socorro, não só os pacientes, mas também vai melhorar muito o atendimento do SAMU. Só para que vocês tenham uma noção, hoje 40% do que o SAMU faz é remoção de paciente para que vá até o Hospital Geraldo Pressara para fazer a tomo e depois retornar. Ou seja, a gente vai diminuir em 40% a demanda do SAMU. Consequentemente, a gente vai dar mais uma agilidade no atendimento para aquelas pessoas que realmente precisam e às vezes ficam esperando aí por muito tempo. Até diminuir o tempo de internação também, né? Também, com certeza. Prefeito, então existe a possibilidade de alguns médicos que estão sendo desligados permanecerem na cidade? Existe essa possibilidade de permanecer na cidade, como também é bem provável que eles sejam transferidos para alguma cidade que tenha demanda, que até eu falo porque conversa informal. Eu estive em Brasília, acabei de chegar, vim direto de Brasília aqui para a reunião, e a gente tem conversado bastante lá nos ministérios, principalmente na Secretaria de Saúde, tem demanda, né? A demanda para o Mais Médico é grande. Então, esses médicos que têm essa preocupação que vão voltar para Cuba aí, eu acho difícil. Eu acho que eles vão permanecer no país, a não ser que eles tenham esse desejo, essa vontade de retornar. Prefeito, de qual forma foram escolhidos os que ficariam e os que seriam... Esse controle não é nosso, essa indicação a gente não faz,
Porque como a gente adere a um programa do Mais Médico, essa escolha, essa avaliação é feita propriamente pelo Ministério da Saúde. Eu não sei dizer aqui de bate-pronto ou não se existe uma avaliação, se existe, nossa gestão ainda não fez, se tem uma avaliação semestral, anual, que a Prefeitura faz referente a cada médico desse programa do programa do Mais Médico. Mas com certeza o Ministério da Saúde deve ter um tipo de avaliação, deve avaliar a quantidade de atendimento de cada médico, qualidade de atendimento. Isso aí é uma triagem que é feita pelo Ministério da Saúde, não por nós. Daniel, por favor, eu gostaria que você falasse um pouquinho da viagem lá para Brasília novamente e das conquistas dessa vez que você trouxe para cá. Vamos lá, então. Na verdade, nas 3 últimas semanas eu fui para Brasília, né? E provavelmente semana que vem eu tenho que estar lá quinta de novo, mas aí eu só vou na quinta de manhã e volto no mesmo dia. Na verdade é assim, gente, a gente encontrou uma situação muito complicada financeira da Prefeitura. E eu vivi, nesse período que eu fiquei como secretário, tanto em Taboão quanto em Imbu, eu vivi realidades diferentes, tá? Sendo muito honesto, muito sincero. A gestão do Fernando, no qual eu participei, era uma gestão mais municipal mesmo aqui. O Fernando não era tanto de buscar recurso, mas ele tinha uma boa administração do recurso que ele tinha. Então as coisas, no meu ponto de vista, aconteciam e dava certo na cidade. Já na cidade de Embu das Artes, a gestão do NEI era uma gestão totalmente dependente de recurso estadual e federal, apesar de ter aumentado a arrecadação da cidade. Tem muitas empresas indo para Embu das Artes. Mas 90% dos projetos lá, principalmente da minha Secretaria de Obras, eram tocados por recurso federal e estadual. Então isso, para mim, chamou muita atenção. E eu acho muito importante fazer isso, só para vocês entenderem, essa semana não, mas nas 2 semanas anteriores, se a gente somar a quantidade de recursos que nós conseguimos para a cidade para aplicar nesse ano aqui, sem contar o PAC, foram mais de 50 milhões que nós conseguimos para a cidade, seja recurso para a saúde, para a infraestrutura, para a mobilidade da cidade, para a educação. Então foi muito recurso que nós conseguimos para a cidade através de emenda impositiva e algumas em ministérios. E essa viagem específica que eu fui para lá foi por 2 motivos. Primeiro, que teve um congresso lá que foi convocado, todos os prefeitos foram convocados. Houve lá um tipo de uma integração para os novos prefeitos quanto aos ministérios. Então, para vocês entenderem, foi um evento que o governo federal realizou e todo o ministério ele tinha um box lá. Por exemplo, tinha o Ministério da Fazenda, do Trabalho, da Saúde, da Educação. Então, toda dúvida que o prefeito tinha ou a equipe técnica tinha, ele ia até o ministério ou ele marcava uma agenda para já ser atendido nesse período de 3 dias, terça, quarta e quinta, no ministério, ou ali mesmo ele já sanava a sua dúvida para entender como que ele lidava, tratava com cada situação. Para mim, que é a primeira vez que estou como prefeito, foi muito importante porque eu pude tirar algumas dúvidas que eu tinha e até mesmo para melhorar esse relacionamento com os ministérios, né? E mais o principal motivo da minha ida para lá foi a questão do PAC, né? Aí já calha até do Sandro estar aqui presente, a cidade ela foi contemplada na gestão anterior com 2 grandes recursos, um recurso de 102 milhões e um recurso de 24 milhões, que é para a infraestrutura da cidade. Só que esse recurso em específico, esses 126 milhões, ele só pode ser destinado a uma região da cidade, que é a região ali do Salete. Exatamente, ele vai do Salete até o comunitário. O que eu pedi lá no Ministério, eu acredito que vai dar certo, para que inclua a Gleba C, a área da CDD, porque é um recurso que eu entendo, no meu ponto de vista, representativo somente para aquela região. Então a nossa ideia é estender um pouco. Então eu acho que a gente vai conseguir isso. Nós tivemos uma reunião muito boa, tá? E acho que vai dar certo para que a gente amplie para a CDD. Só para vocês entenderem, nesse complexo tem a construção de 42 unidades habitacionais, reforma de 1.700 residências, ou seja, a gente vai identificar. E é muito importante, gente, que as pessoas saibam e entendam, tá? Essa indicação não é o Daniel que vai fazer, não é o Sandro Aires que vai fazer, não é a Câmara Municipal e não é a vice-prefeita, tá? Existem normas, tá, que precisam ser preenchidas e as famílias elas precisam contemplar um programa do Periferia Vida para que elas possam ser contempladas. Então, pelo que a gente estava estimando ali, uma média de 20 a 30 mil reais para fazer a reforma de 1.700 unidades dentro da cidade. Então a gente vai pegar a pessoa que é de baixa renda, que ela possa ser contemplada ao programa e vai fazer. Por isso que eu estou tentando incluir a Gleba C,
Porque eu entendo que hoje a Gleba-C, a CDD, ela tem muito mais necessidade nesse ponto de vista do que muitos nessa região, do Salete, do São Judas, Margaridas. Comunitária é uma área que também que tem bastante, que precisa ali também. Enfim, o próprio São Judas também tem, mas são 1.700 residências, é um programa considerado. Só que o maior nicho desse programa, que é o que me preocupa e é um dos principais motivos da minha ida sempre em Brasília, primeiro, para a gente não perder esse recurso, porque é um recurso que tem prazo, tem data para você apresentar o projeto. Segundo, existe um empecilho dentro desse projeto. Quando a prefeitura, a gestão anterior, apresentou o projeto, eles fizeram um projeto dentro de uma área que não é pública, é uma área que é particular, que é a área dos japoneses. E a prefeitura fez uma intenção de compra no valor de 15 milhões de reais, que contempla dentro desses 102 milhões. Já existe o valor. Para a construção, isso, de um parque lá, na verdade, né? O recurso é do PAC, aí seria a construção do PAC. Qual é a dificuldade? Tá? Se eu não me engano, 50, 60 milhões desse recurso está destinado para a construção desse parque. Entre equipamento esportivo, encosta, contenção, paisagismo e a apropriação da área, né? A compra da área. Porém, o conhecimento que nós temos que o proprietário da área, ele entende que aquela área vale 65 milhões de reais e a prefeitura quer pagar 15. Então existe um distanciamento muito grande. Isso já está judicializado e a justiça ficou de mandar... Deixa eu um pernilongo aqui. Acho que não é dengue, não. E a justiça ficou de criar fazer uma avaliação e monitoração. Uma avaliação para ver realmente o valor real do imóvel. O que me preocupa? A justiça ela pode fazer isso hoje, ela pode fazer amanhã, como ela pode fazer daqui 1 ano, 2 anos. E a gente tem prazo para apresentar os projetos. Projetos você não faz do dia para a noite, ainda mais nessa complexidade. Então existe a possibilidade desse recurso, ao invés de ser feito o parque, ele ser destinado para as outras obras ao longo desse entorno, para que a gente não perca o recurso. Então quer dizer que vocês não vão fazer o parque? Não é que a gente não vai fazer o parque. Era o projeto da gestão anterior, nós não estamos mudando por questões políticas, a gente quer que dê sequência e que se faça. Inclusive, é premissa do programa que se mantenha o projeto inicial, nós não podemos mudar. A gente só vai conseguir mudar se a gente comprovar que existe uma situação judicial no meio do processo, no qual invalida a construção desse parque. Tá? Então, só para deixar claro, e um dos recursos também, existe lá uma praça lá que foi concretada, hoje é 100% concreto, lá também, que é o mobiliário daquela praça, equipamento esportivo, equipamento de ginástica, enfim, alguns equipamentos ali e brinquedo playground para as crianças também contempla dentro desse recurso aí. A praça é aquele platô, quase frente. Isso, é um platô, é isso aí. Tem um gabião, né, que é aquelas caixas de pedra que tem ali, que faz a contenção e concretaram ali, mas acho que não deram sequência, até porque o recurso ainda não veio. Prefeito, uma das iniciativas para combater as enchentes na cidade. Estou vendo que já está sendo feito algumas limpezas de córrego. O que nós estamos fazendo é o seguinte, hoje, infelizmente, no comecinho do mês de fevereiro, a gente teve alguns problemas na cidade, né? Alguns mais tranquilos, com lâmina d'água somente, que não chegou, as pessoas perderam seus móveis, mas nós tivemos um caso, né, ali no bairro de Santa Luzia, ali atrás da igreja Santa Terezinha ali, que ali entrou ali água ali em pelo menos, se a gente contar comercial e residencial ali, praticamente quase 200 imóveis ali, né? E o que nós estamos fazendo? Limpeza dos córregos, tá? A gente está dando manutenção dos córregos, tentando aprofundar mais o leito do córrego, mas amanhã, inclusive, eu tenho uma vistoria, eu vou andar na cidade, eu tenho uma vistoria com uma empresa, que é a empresa Caetama, que é a empresa que fez 90% dos córregos da cidade, que fez a canalização, e nós vamos andar junto para que a gente possa entender melhor o que está acontecendo, principalmente naquele trecho ali, que a cada 4, 5 anos, para minha tristeza, eu estava aqui como secretário de 2020 e agora como prefeito, né, nas 2 últimas enchentes que teve lá, para que isso não venha acontecer novamente. Então, vou fazer um estudo amanhã, na verdade, não contratamos a empresa ainda, mas a ideia é que a gente contrate uma empresa para que possa fazer um estudo de viabilidade para a gente, para ver no que a gente pode melhorar. Já existe um plano de saneamento,
um plano de drenagem que foi contratado pela gestão anterior, foi entregue. Eu não tive acesso ainda a esse projeto, tá? Mas a gente vai pegar esse projeto, pegar a experiência desse profissional que fez aí a canalização dos córregos para ver o que a gente pode melhorar. Mas de imediato a gente está fazendo a prevenção, né? Pedindo para que os moradores nos ajudem, colaborem, que não joguem entulho na rua, que utilize o catabagulho e colocamos as equipes para ampliar a limpeza da cidade. Daniel, voltando para a saúde, eu gostaria de saber se a sua gestão já fez alguma revisão nos contratos da HBP e da Cesário Lanche. Olha, já fizemos, tá? O que nós fizemos foi entender o contrato, porque a gente não pode mudar um contrato vigente. O que nós fizemos foi entender, a não ser que a gente encontre alguma irregularidade e alguma anomalia. O que nós fizemos? Foi entender o que é de direito da cidade, do município e quais são as obrigações dessas empresas. E hoje a gente está cobrando a risca para que eles atendam 100% que tem dentro do contrato. Tanto é que eu ainda não fiz a visita no Aquiratado, infelizmente não consegui fazer, tá? Só fiz no pronto-socorro infantil e fiz também no Antena. Se vocês forem hoje no Antena, vocês vão perceber, tá? Uma melhora significante no atendimento. Amanhã a gente vai estar lá, espero que a gente encontre da mesma forma. Mas o que nós temos feito? Exigido que as empresas, tá, executem o que está no contrato. A gente não está avaliando se a gente paga caro, se paga muito, se paga pouco. A gente está exigindo que eles façam o que está no contrato. Aí a gente vai passar para um segundo plano, tá? Que é pegar a vigência, a gente tem a vigência desses contratos e aí a gente vai avaliar o que está contratado, atende à necessidade da cidade, é justo o que está sendo contratado com o que a gente tem de serviço. Caso não seja, aí a gente vai abrir nova licitação para que venha novas empresas e possa disputar, e aí a gente vai montar um edital que atenda a necessidade que a gente entenda que é necessário para executar o serviço. Mas eu afirmo para você que assim, o que eu sinto, né, vamos falar assim, uma análise assim, conversando tanto com o meu irmão, com o secretário de saúde, com a doutora Raquel, que tem nos auxiliado bastante, com a doutora Thaís também, o que eu sinto é que faltava mais uma gestão dentro do contrato para que se cumpra o que tem no contrato do que propriamente a gente ter uma divergência de valores dessas questões aí. Até porque para você chegar num valor você tem que ter o serviço. Então se tem o serviço, a gente tem que exigir que ele seja entregue para a população. Rapidinho, então, a segunda pergunta seria que não há um estudo ainda de uma contratação de mais médicos, né? Não pelo programa, diretamente pelo... Não, a gente vai manter os médicos, falta dizer, a gente vai se manter dentro do programa dos mais médicos. Sim, há um estudo de uma contratação direta pela prefeitura de mais médicos? Até que quando você fala mais médico, confunde o programa mais médico e mais médico. É necessário, é evidente hoje que a demanda é muito grande, né? E a gente tem ainda essa dificuldade e precisa de mais médico. Mas para que a gente contrate mais médico, nós precisamos ter uma estrutura para receber esses médicos para que eles possam trabalhar. Então, parte, por exemplo, do recurso que nós buscamos é para a saúde. E boa parte desse recurso, a nossa ideia é acelerar o processo de construção das unidades básicas novas de saúde que nós temos. Lembrando que a gente tem uma responsabilidade muito grande. Quando você constrói uma unidade básica de saúde, você aumenta o seu custo mensal. E a cidade precisa ter saúde financeira para atender essa demanda, que hoje nós não temos. Hoje, a nossa arrecadação ela está por volta de 70 a 80 milhões. Lembrando que nós estamos no mês bom, né? Mês de IPVA e de IPTU. Né? IPTU ainda vai começar, mas mês de IPVA. E a gente tem uma arrecadação, a média de 70 a 80 milhões, só que a gente tem um custo fixo hoje de no mínimo 85 milhões. A gente está aferindo isso, ou seja, então, se nós continuarmos dessa forma, isso aqui um dia vai estourar. Você recebe 70 e gasta 85, são de 15 a 20 milhões mês de déficit. Então a gente está fazendo essa, vamos dizer, uma reforma administrativa para que a gente possa realmente priorizar e manter os contratos que são necessários. E aqueles contratos que a gente entende que não somente que não são necessários, mas são secundários nesse primeiro momento, a gente vai cancelar. E se futuramente a gente tiver condição de retornar esses contratos, aumentando a arrecadação da cidade, buscando soluções, buscando recursos, buscando emenda, aí a gente parte para o retorno disso. Mas muitos contratos a gente vai ter que rescindir, vai ter que cancelar, porque se continuar desse jeito a gente não toca a cidade. Perfeito. Desculpa. Pode passar.
Pegando o gancho dos contratos que serão, né, distinguidos, tem a questão do PSI que saiu do Santo Onofre, foi para outro lugar, e houve uma certa resistência até mesmo dos moradores de Taboão da Serra, que não gostaram do novo local. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de voltar o PSI para o Santo Onofre, se tem esse projeto ou se vai permanecer onde está. Olha, é assim, eu entendo o seguinte, o pronto-socorro infantil que existe hoje, no local, ele foi construído para ser uma unidade básica de saúde, tá? Que é a unidade básica de saúde do Trianon. O que nós tínhamos de projeto inicial? Qual que era a nossa ideia? O SER, ele passaria a ser do lado do Campo do Guaciara, tá? Inclusive, a primeira reunião que eu fiz com a Secretaria de Obras e com a Secretaria de Saúde, algumas pessoas da imprensa estiveram presentes até no local, a nossa ideia era inaugurar o SER com 100 dias de governo. Inclusive assumimos esse compromisso, fizemos vídeo e falamos que nós faríamos isso. Só que, o que está acontecendo? Hoje, se nós inaugurarmos o SER da forma que foi montado o projeto, a gente vai deixar de receber R$700 mil por mês com esse equipamento, porque o equipamento não é adequado com as normas do Ministério da Saúde. Então, ou seja, a gente vai abrir um equipamento, a gente vai aumentar a despesa da cidade e não vai receber por isso. Tá? Então já foi feito está sendo feito um novo projeto. A nossa ideia, aonde é o equipamento, onde seria o equipamento do novo SER, a parte de baixo a gente leve o CAPS para lá, a gente tire o CAPS do SER antigo, leve o CAPS para lá, em cima a gente faz o centro odontológico, vamos fazer a construção do novo prédio ao lado, no mesmo terreno que será o novo SER, tá? Então, por enquanto, o SER vai continuar naquele local. A ideia, com esse projeto correto, a gente consegue receber 8 milhões para a construção do novo prédio. A gente não vai gastar dinheiro, recurso fonte 1, recurso próprio, a gente vai receber 8 milhões do Ministério da Saúde para a construção, se a gente fizer um projeto adequado, e mais 700 mil por mês para a gente tocar a unidade. E a nossa ideia, finalizou esse projeto, o SER passou para lá, a gente pegar o prédio do SER, que hoje é alugado, fazer uma adequação naquele prédio, trazer o pronto-socorro infantil para lá, e aí a gente se inaugura um novo pronto-socorro infantil e um novo SER, e a unidade tão sonhada, unidade básica de saúde do Trianon, do meu amigo Ronaldo Anish. Tá? Mas essa é a ideia nossa. Então é assim, é o que eu falo. Infelizmente, uma coisa é você ter vontade, outra coisa é você fazer o certo. Seria irresponsável da minha parte querer mostrar um trabalho em 100 dias de governo e jogar para a população uma conta que não é dela. Né? Ó, eu quero inaugurar, eu tenho condição, a obra tem condição de terminar, nossa, maravilha, bacana, o Daniel inaugurou um novo SER. Só que infelizmente eu vou inaugurar um equipamento que vai trazer uma despesa para um município onde eu tenho condição de buscar dentro do Ministério da Saúde um recurso para tocar aquele equipamento. É justamente a mesma situação que a gente está passando pelo Mais Médico. Tá? Em relação a se indo o pronto-socorro infantil, onde é o SER vai para onde? Vai esperar? Não, é justamente isso. O SER ele vai permanecer lá e o pronto-socorro infantil vai permanecer na UBS do Trianon, até que a gente finalize a construção, tá, do novo espaço do SER, que é ali do lado mesmo. Só para vocês entenderem, gente, ali naquela construção já existia 2 projetos ali. Tá? Ali embaixo seria o SER, o centro odontológico, e em cima teria um outro equipamento de saúde também lá naquela mesma área. Tá? Só que a gestão anterior optou por paralisar aquela obra, eles têm os motivos deles, não estamos aqui para fazer esse julgamento, tá? E não deram início à obra ali do lado, ali do terreno, que vai ser um platô que vai ser montado ali do lado. Tá? Então, assim, é uma questão a longo prazo, com certeza dentro dessa gestão, que nós faremos isso. Quando fizer a mudança do SER, o prédio novo que nós iremos construir, que a gente está finalizando o projeto, aí sim a gente tem a ideia de mudar o pronto-socorro infantil para mim. Isso levaria quanto tempo disso? Prazos. Ó, eu gostaria que até o prazo que a gente tem de obra, projeto pronto, tudo aprovado, recurso em conta, de 13 a 15 meses de execução. Tá? Então, entre todo o processo, eu acredito que no segundo semestre do ano que vem a gente vai estar inaugurando um novo SER. Prefeito, só retomando a questão do Mais Médicos ainda, com esta reformulação do programa, né?
e com investimento nas equipes de saúde da família. Isso está acompanhado, o senhor vai fazer alguma revisão na distribuição desses médicos entre as unidades básicas de saúde? Porque tem algumas unidades que estão deficitárias em termos de médico e com uma demanda crescente. Sim. O programa do Mais Médico ele é bem claro, ele fala o seguinte, que cada médico ele tem que atender uma demanda de 3, no máximo 4 mil moradores por médico, né? Só que isso vai diminuindo de acordo com a renda da população, da necessidade. Então, quanto mais a renda baixa da região, quanto mais a área periférica, menor tem que ser esse número. Você tem que ter mais médico por quantidade de habitantes daquela região. Então, tudo isso aí está sendo estudado para que a gente consiga fazer esse atendimento. E a gente está levando em consideração também o índice de cada unidade, né? O número de cada unidade, a quantidade de atendimentos, a demora de atendimento por região. Então a gente está fazendo. E justamente a gente chegou nesse consenso que não era necessário 86 médicos, sim somente 70, justamente por esse trabalho que a gente está fazendo, de entender o que está acontecendo em cada unidade básica de saúde, né? Ou seja, a gente se deparou com uma situação que tem médico, mas não tem sala para atender. Então a gente está utilizando um recurso desnecessário e ainda perdendo recurso por isso. Mas está sendo feito isso, e essa é a ideia, Adilson, fazer essa adequação em cada unidade, ter a quantidade de acordo com a demanda que tem daquela região. Mas ainda está sendo feito, ainda não tem uma... Está sendo feito, na verdade já tem esse diagnóstico que a gente está fazendo, a gente vai fazer essa implantação. Inclusive, esses 70 serão distribuídos de acordo com essa implantação que a gente quer fazer. Isso aí. Mas o senhor já pode adiantar alguma UBS que vai ter o reforço no atendimento? Olha, eu não tenho como adiantar para você, até porque eu falaria uma questão para você que ainda não é do meu conhecimento, a forma que eles vão fazer. O que eu entendo é que vai ser distribuído essa quantidade de equipe de acordo com a necessidade, com a demanda. Mas eu posso pedir para a Secretaria da Saúde, formalizar um documento e enviar para a comunicação, e a comunicação disparar para a imprensa, até para vocês nos ajudar a levar isso para a cidade. Daniel, só para a gente ter um tema importante, que da última vez que você conversou com a gente no dia da entrega dos ônibus, deu muita repercussão, era a questão dos cruzamentos da BR. Você disse que estava prevendo em março fazer um teste, um estudo. Mantém esse projeto, como que está, e vai realmente em março? Mantém esse projeto, a nossa ideia é em março, até mesmo porque o secretário de Mobilidade acaba de assumir a secretaria. Eu acredito que na terça-feira a gente vai ter uma vereadora nova na Câmara, que inclusive está ali, a Tamires, né? Ela deve assumir a primeira sessão dela na terça que vem. Se eu não estiver errado, se eu não estiver equivocado, vou convidar ela para sentar aqui com a gente aqui, põe uma cadeira aqui para ela também participar, tá? Provavelmente ela deve ter aí a primeira sessão como vereadora aí Senta aqui com a gente também. Essa questão da Regis, agora com o Marcos Paulo assumindo a Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Transportes, a gente pretende acelerar esses estudos e chamar a população. Mas isso é uma pergunta interessante que você fez, porque ontem, às 16 horas, nós tivemos uma reunião do CONISUD com o Ministério do Transportes, justamente para eles falarem do novo programa que vai acontecer na Regis Bittencourt e não na Avenida Prígio, tá? Ou seja, de Imbu para lá. Só para vocês entenderem, hoje a autopista Artéries, ela tem um contrato de 7 anos ainda vigente para ela fazer a administração da rodovia da Regis Bittencourt, que interessa para a gente também, apesar de não fazer mais parte do Tabuão, mas nos interessa porque muita gente utiliza a Regis Bittencourt. O que acontece? O Ministério do Transportes, eles estão fazendo a revisão em todos os contratos, em todas as concessões, estão ampliando as concessões. Só para vocês entenderem, sempre houve uma falácia de antigos prefeitos, e não é uma crítica, gente, pelo amor de Deus, eu mesmo falava isso, tá? Sempre houve uma fala de que existiria, caso houvesse uma municipalização, haveria uma contrapartida de mínimo 200 milhões para fazer algumas obras de infraestrutura para que a cidade assumisse, correto? Toda a imprensa tem conhecimento disso. Ontem, tanto eu quanto o deputado estadual Eduardo Nobre também esteve presente. Quem fez a reunião foi o deputado federal Zaratini, tá? Junto com o CONISUD.
ficou claro que não existe isso, não existe nenhum investimento que a Arteris deve para Taboão da Serra, para Embu das Artes, Itapecerica, para nenhum município. Muito pelo contrário. O que o Ministério do Transporte entende hoje, o que o contrato da Arteris hoje fala, é que o valor que eles cobram pela taxa do pedágio não tem nenhum valor, nenhuma taxa que pode ser repassado para fazer obra de infraestrutura na cidade. Então, o que o Ministério do Transporte está fazendo com todas as rodovias federais? Eles estão repactuando, estão ampliando a concessão, tá? E não necessariamente é com a mesma empresa, pode ter outra empresa que participe do certame, tá? Mas provavelmente eles vão aumentar o valor do pedágio, só que isso será revertido em obra. Aí, para vocês entenderem como é que vai ser isso, você aumenta o valor do pedágio e as obras acontecem posterior? Não. A empresa, que aí é um projeto bacana que o governo federal está fazendo, ela só vai ter o aumento do pedágio, no trecho lá perto de São Lourenço e Juquitiba, ela só vai ter o aumento do pedágio conforme as obras que ela for realizando e comprovando o gasto. Então ela faz a obra, ela tem um aumento do pedágio, ou seja, ela faz o investimento para poder receber lá na frente, que para isso, para a cidade é bom. Para Taboão da Serra seria bom se nós tivéssemos dentro do programa, que serão 9 bilhões de investimento para infraestrutura, tanto para macrodrenagem, melhorar o rolamento da rodovia, criar alças de acesso. Vai ter uma alça de acesso agora que vai interligar Itapecerica direto com o Rodoanel, que vai melhorar pra caramba o trânsito, principalmente naquela entrada do Embu, porque eles vão ter a possibilidade de pegar a RES já um pouco mais para frente, cortando a entrada ali do Embu. Isso aí vai melhorar muito para nós aqui da região. Mas, por exemplo, se a RES não fosse municipalizada, o nosso sonho de ter uma alça interligando a região de São Judas, por exemplo, com o Rodoanel, poderia ser era muito viável que acontecesse. Aí, já adiantando para vocês da imprensa, e nem comentei isso com a vice nem com a Câmara Municipal, eu já fiz o pedido, tá, para o ministro do Transporte para que a gente possa fazer a devolução da RES Bittencourt para o governo federal, que sinalizou que é possível. Eles não afirmaram que vai fazer, mas é possível. Para isso, a gente está com uma lição de casa agora. O que eu preciso fazer? A gente precisa primeiro protocolar um pedido formal da prefeitura solicitando. E posterior a isso, eles vão dar um prazo para a gente justificar por que nós queremos devolver. Porque o ministro, me fugiu o nome agora, a idade vai chegando, a gente Renan Filho. O Renan Filho, ele deixou claro o seguinte, ele falou que não pode ser uma questão política, e eu deixei claro para ele que não era uma questão política, né? Eu falei que era uma questão de sobrevivência. Expliquei para ele que hoje a cidade mais gasta do que arrecada, e a população não sente isso na ponta. Esse é o maior problema. Se a população ainda sentisse isso na ponta, tudo bem, né? Mas a população não sente isso na ponta, então a gente mais gasta do que arrecada, tá? E hoje a REGES, ela está nessa situação. Daqui 6 meses, se a gente não tomar uma atitude, se a gente não tiver um apoio do governo federal, a REGES Bittencourt vai se tornar uma avenida toda esburacada. Ninguém parou para fazer a conta quanto que custa, né, o recapeamento de uma REGES Bittencourt. Hoje a gente não tem potencial de investimento para novas despesas, né? Imagina a gente tendo que fazer uma obra de no mínimo aí 30, 40 milhões de recapeamento. São 6 quilômetros, cada via ali tem no mínimo ali 12 metros, vai de 10 a 12 metros de largura. A gente está falando, são 12 quilômetros, né, por 24 de largura. Imagina quanto que é para recapear isso aí. E agora, a responsabilidade é nossa desse recapeamento. Quem que pagou a municipalização da rodovia, prefeito? Foi foi o Shopping Taboão que pagou todas essas obras? E caso devolva, como que funciona o compromisso que o shopping tinha com a alça de acesso? É assim, ó, o compromisso do shopping, ele é isento. Ele não tem mais esse compromisso, porque assim, existia um RIV, tá? Que é uma contrapartida do shopping para com o município, e o município que dava direcionamento dessas obras. Até então, o que era pactuado era a construção da alça de acesso interligando do outro lado, que no meu ponto de vista, foi um erro da gestão anterior fazer essas obras na RES Bittencourt. Ele poderia criar através de alça de acesso e não através de cruzamentos em níveis. Então, o que acontece? O shopping, ele deixa de ter essa obrigação porque foi ele que custeou toda essa obra.
Até onde eu sei, e isso não é documento, eu não estou falando de documento que eu vi, mas se eu não me engano o valor era de 25 a 28 milhões que o shopping tinha de contrapartida com a cidade, tá? Espero que não tenha gasto todo esse valor nessas obras que nós vimos na Rede Bittencourt. Você é engenheiro, gastou esse valor das suas obras? Olha, eu não consigo enxergar isso, mas eu não vou entrar nesse mérito porque é ruim sem você conhecer projeto, sem olhar, até porque para a gente não responder por isso futuramente. Mas eu, particularmente, se me desse 28 milhões, eu faria muito mais do que foi feito, tá? Com a minha empresa, inclusive, que eu tenho, já fiz muita obra para o shopping. Mas, enfim, independente desse recurso do shopping ou não, isso aí continua sendo um sonho, acho que dos moradores da cidade, continua sendo um sonho meu, é um compromisso que nós queremos fazer. A questão da RES, caso a gente não consiga devolver, o que a gente vai seguir, qual que é a minha ideia? Tá? Manter 2 faróis, tá? Porque a gente tem, gente, vamos lá, são 6 quilômetros, certo? A princípio, não, e volto a dizer, gente, a gente não estamos afirmando que vamos fazer isso. Isso é uma proposta que nós levaremos para a população, para a gente discutir com a Câmara Municipal e a audiência pública com a população, inclusive com os conselhos do município, enfim. Qual que é a minha ideia? Essa é a minha ideia, Daniel, que eu quero apresentar para a população e estamos desenvolvendo um projeto para isso. Região do São Judas, que a gente tem ali perto do Motel Morumbi. Manter aquele retorno. Aí a gente vem, você tem o retorno do Parque Pinheiros, que já não é um retorno na avenida, é um retorno através de uma ponte, de um viaduto. Manter o do Shopping Taboão, que interliga com o Intercap Jardim América, e o centro do Taboão. Ou seja, a cada 1,5 km mais ou menos, não é 100%, mas a cada 1 km, 1,5 km mais ou menos, você tem um retorno. Então a população não vai ter tanta dificuldade de acessar a cidade de um lado para o outro. Ao invés de 2 que nós tínhamos antigamente, a gente vai passar a ter 4. E não 8 como a gente tem hoje, se eu não me engano. Tá? Então essa é a ideia aqui para melhorar a mobilidade da cidade. Porém, a gente vai trabalhar para a devolução da Regis. Tá? E se a gente conseguir a devolução da Regis, a nossa ideia já é imputar nesses 9 bilhões, que vai ser esse novo pacto que o Ministério do Transporte está fazendo, incluir pelo menos uma das alças de acesso, para que a gente possa também minimizar o problema e não voltar ao problema antigo. Porque o que eu vejo hoje, gente, sendo muito claro, eu particularmente moro próximo ao centro da cidade, para mim melhorou. Para mim, como morador, melhorou. Para os moradores que moram nos prédios da cooperativa, eu acredito que melhorou. Tá? A gente está sofrendo, está tendo um problema muito grande que as pessoas estão confundindo. Voltou às aulas, piorou o trânsito, voltou o caos que era. Mas não é. Existe um problema, teve um deslizamento de terra no início da Francisco Morato e só tem uma faixa ali de funcionamento. Então esse trânsito se deve a essa questão. Hoje, para você sair dentro dos prédios ali da cooperativa, você demora de 1 hora, 1 hora e meia. Eu levo minha filha para a escola todo dia de manhã, eu demoro pelo menos 40 minutos, um trajeto que a pé é 5 minutos. Né? Mas enfim, isso é por uma questão atípica que está acontecendo, tá? Mas para quem mora ali, eu diria que quem mora do Intercap para frente, o trânsito melhorou, mas ele represou para trás. Então, quando você vai para o São Judas, para o Pirajussara, para o Jardim Record, você vai para essa região, tá todo mundo reclamando e me cobrando, inclusive na rede social. Né? Só que os moradores do centro, eles mandam mensagem para mim: Daniel, pelo amor de Deus, não faça isso, melhorou minha vida. Então a gente está numa incógnita. Eu acredito hoje que 70% a 80% da população ainda não aprova esse projeto, mas a gente vai ter esse número certo, a gente vai fazer um trabalho bacana para que a gente tenha esse número mais concreto, que a gente não saia fazendo nenhuma loucura aí, como eu acho que a gestão anterior fez. E a questão da devolução, gente, não é uma questão política, é uma questão financeira. Hoje a cidade, a gente está fazendo um levantamento mais preciso, mas na campanha, durante a campanha eu fiz um levantamento, isso custa para nós no mínimo 1 milhão por mês, ou seja, são de 12 a 15 milhões por ano para fazer a manutenção da RES, com iluminação pública, com guincho, com o pessoal do trânsito, com a Guarda Civil Municipal, só a limpeza e a roçagem ali, gente, a gente tem que deixar 2 equipes, 24 pessoas roçando. E mesmo assim, se você olhar a Rede Bittencourt, eu mesmo como prefeito sinto vergonha da forma que está. Quando você chega no final dela, o mato aqui já está gigante, não dá conta. Teria que ter pelo menos 3 equipes. Hoje, para a gente colocar 3 equipes lá, não custa menos de 400 mil reais. Para a gente colocar lá. Então, só em mão de obra e ainda colocando a vida das pessoas em risco ali, porque ninguém entendeu ainda que é uma avenida ali. Ali todo mundo trata como uma rodovia, as pessoas andam ali, né? Mas enfim, gente, então para que vocês entendam essa questão da RES aí que a gente acabou explanando aí, essa é a dificuldade que o governo tem hoje. Prefeito, eu quero voltar. Posso fazer isso? Vamos. Posso?
Pode, claro. Prefeito, eu quero voltar para a saúde. Durante a campanha, até você fez um vídeo sobre aquele equipamento que era o Centro de Referência da Mulher e que passou 4 anos completamente abandonado ali ao lado da Escola de Gastronomia. Eu queria saber assim, o que você vai fazer com aquele negócio para parar de ser... Todas as obras que tinham da gestão anterior, nós daremos sequência. A gente não vai parar nenhuma obra, muito pelo contrário. O que a gente quer agora é retomar todas essas obras. Então tem o Centro de Referência da Mulher, tem a Unidade Básica de Saúde do Laguna, que lá já avançou demais, nós já tivemos uma positiva da CDHU, que vai dar certo, a gente vai tocar obra, então a Secretaria de Obras já está tomando conta de todos esses processos de obras que estavam paralisados, inclusive a praça do centro do Taboão também, que é a mesma coisa, né, que é um problema federal, que nós já fomos lá também já 2 vezes para resolver. Se Deus quiser, daqui 20, no máximo 30 dias, a gente já volta com essa obra também da praça do centro do Taboão. Então a nossa ideia, Sandro, nessa questão da saúde é retomar todas as obras que estiveram paradas, inclusive o centro de referência, que falavam que era o Complexo da Mulher, né, era tido ali como Complexo da Mulher, é que a gente dê sequência e finalize e coloque para funcionar o mais rápido possível. Prefeito, já que nós saímos do assunto da saúde, eu tenho uma pergunta sobre a segurança, o monitoramento. O sistema de monitoramento da cidade, a gente está cobrando, existe hoje uma empresa, tá, contratada para fazer o sistema de monitoramento da cidade, só que hoje nem o contrato e nem a forma que está atende a necessidade e não está resolvendo o problema, muito pelo contrário, né? Eu tenho hoje eu diria, se eu tiver, o maior problema que eu tenho hoje a segurança ele passou à saúde. Se eu pegar o meu Instagram, de repente mostrar para vocês, eu recebo mais reclamação de segurança hoje do que saúde. Então a gente está conversando muito sobre isso, tá? Eu estou tentando buscar algumas soluções. Inclusive nós conversamos com uma empresa que ela tem patenteado esses totens antipânico, que a nossa ideia é instalar pelo menos de 20 a 30 na cidade, que algumas cidades como Cotia instalaram, Barueri instalou, Itapevi, se eu não me engano, instalou também, e deu resultado. Caiu, teve uma queda de índice de assalto. Então, a gente vai para esse caminho. O único problema é que hoje a gente tem um contrato com uma empresa que ela não tem a patente desse serviço. E a empresa que tem a patente desse serviço já entrou com um processo, inclusive contra a prefeitura e contra a empresa, para que os 2 que foram instalados na cidade que sejam retirados e que se faça corretamente. Mas graças a Deus a gente está correndo atrás para que a gente possa contratar da forma correta e que a gente possa instalar isso o mais rápido possível. E essa linha de vida que a gente chama, né, essa muralha de vigilância, a gente quer implantar o mais rápido possível que ela funcione. Inclusive lá na minha sala, depois vocês for lá, convido vocês, a gente montou um paredão lá, a gente está colocando um telão lá, a maioria dessas câmeras da cidade vai estar dentro da nossa sala também, para a gente estar ajudando nesse monitoramento aí. Mas só para continuar a questão da segurança, que eu acho que é um tema muito importante, a gente vai ampliar, tá? A gente vai fazer a instalação desses totens, a gente está aderindo a um programa, o jurídico está estudando para que a gente aumente o efetivo da Polícia Militar, só aproveitando os militares que a gente tem na cidade. Como que a gente vai fazer isso? Existe um projeto da Polícia Militar que chama Função Delegada. O que é a Função Delegada? O policial militar ele trabalha 12 por 36 e a folga dele, normalmente ele vai fazer um bico numa empresa, em algum lugar. O que nós queremos fazer? Contratar a folga dele. Então, ao invés de ele ficar de folga, ele vai ficar dentro da cidade. Ou seja, se a gente tem hoje um efetivo, vou dar um chute aqui, se a gente tem 20 policial militar trabalhando na cidade hoje, né, a gente vai passar a ter 40 com o mesmo efetivo, porque no dia da folga dele ele vai estar trabalhando, e no dia, então você vai acumular aquelas pessoas trabalhando, e a gente vai aumentar esse efetivo. A gente está fazendo isso com a Polícia Militar, tem convênios também com a Polícia Civil que a gente está estudando também para fazer a mesma situação, e isso a gente quer implantar também para a Guarda Civil Municipal, para a GCM, para que ele possa também fazer, ao invés dele fazer um bico no supermercado Rod Raff, enfim, qualquer lugar da cidade, que ele possa fazer esse bico dentro da cidade, que seja vantajoso para ele financeiramente, né, e que isso dê resultado também para a população. Tá? Então a gente está trabalhando muito nisso aí para que a gente consiga implantar o mais rápido possível, que para nós também é uma coisa que incomoda muito. Todos os dias eu recebo reclamação de assaltos, principalmente de madrugada, acontecendo dentro da cidade, inclusive na Rez Bittencourt, que virou uma rota de fuga. Nas esquinas. É isso aí. Prefeito, assim, só para concluir, é a questão da troca de diretores
das UBS tem causado uma grande polêmica, né? Porque alguns que são concursados, eles precisam sair da unidade, ser transferidos para outras. E isso causou uma grande polêmica nas redes sociais. Eu gostaria que você explicasse para os munícipes por que isso ocorre, como isso ocorre. Olha, prefeito, só para a gente finalizar, ele vai responder a questão da CREL, e aí o pessoal está pedindo só para você dar uma explanada sobre a Odin, aí a gente encerra. Tá, até porque, gente, eu tinha outro compromisso, era às 17 horas. Eu já peço desculpa porque eu atrasei com vocês e aí a gente acaba atrasando tudo. Tá, mas ó, gente, é assim, ó. É uma questão até que eu fiquei 1 hora com essa moça aqui, com a minha vice, ontem no telefone, tentando explicar algumas coisas para elas e, né, até porque na minha ausência ela é a prefeita da cidade, então eu precisei ligar para ela para entender muitas coisas que estavam acontecendo. Mas eu acho o seguinte, toda mudança de gestão, ela tem troca, não tem jeito, né? E as trocas vão acontecer. O que eu entendo, se tivesse bom, o Aprígio estava reeleito. Isso não é uma crítica a nenhum diretor que passou por lá. Às vezes o problema não era diretor, era a falta de estrutura, de repente a falta de profissionais, a falta de autonomia, né? E as escolhas que nós estamos fazendo é uma questão de confiança nas pessoas que nós estamos colocando, né? Que a gente espera que dê certo. A gente não está desmerecendo quem estava lá, mas a gente, para dar a cara da nossa gestão e para que a gente possa realmente responder pela responsabilidade que nós temos, vai ter troca, e tem troca, né? Inclusive o Sandro está aqui, o Sandro é uma das pessoas que mais foi comentada pela imprensa numa questão dessa, que é nítido, todo mundo entende que uma divergência que teve na UBS do Margarida, mas a gente tem que entender o seguinte, gente, o bom profissional, ele é bom na UBS do Margaridas, se ele for para o UBS do Parque Pinheiros, ele vai ser um bom profissional. Ah, mas ele está distante da região de atuação dele, né? Gente, Taboão da Serra são 20 km², ninguém está distante da sua residência. Se mora em Taboão da Serra, ele está perto, né? Trabalhando dentro da cidade, ele está perto. E outra coisa, quando eu transfiro um bom profissional de uma unidade básica de saúde, é porque provavelmente o Adilson acabou de fazer uma pergunta aqui interessante, né? Existem alguns lugares que as UBS atendem com qualidade e outras têm dificuldade. Para que você resolva, muitas vezes para você resolver uma dificuldade, você tem que tirar bons profissionais de alguns lugares, né, e levar para outros, até para que ele ajude a implantar aquele bom funcionamento. Então, o funcionário público hoje, ele precisa entender isso, né? Ele não pode simplesmente entender que ele está dentro de uma unidade básica de saúde e ele enraizou ali. Hoje ele trabalha para a gestão como um todo. Então, se a gente precisar de qualquer profissional da saúde em um outro departamento, ele precisa entender que ele faz parte de um projeto de reestruturação da unidade e a gente conta com ele para que ele faça um bom trabalho. Até mesmo porque se nós entendêssemos que o profissional ele não presta um bom serviço, a gente não ia penalizar ele levando para outra unidade, porque a gente estaria tirando o problema de um lugar e levando para o outro. Na verdade, a gente está buscando soluções. Quando a gente transfere um funcionário, ele tem que sair dali feliz, porque ele tem que entender que ele está indo para um lugar para ir lá e fazer o mesmo que ele fez naquela unidade, para tornar exemplo aquela unidade também. Então, é dessa forma que que o profissional tem que encarar. Aconteceu isso comigo na Prefeitura de Imbu. Eu estava na Secretaria de Obras, pediram para mim para a Secretaria de Manutenção. Eu entendi que aquilo ali não era um demérito para mim, que eu tinha feito um bom trabalho em obras e estavam precisando dentro da Secretaria de Saúde, de manutenção. Então, é dessa forma que o profissional tem que encarar. E os diretores, gente, são pessoas de confiança, pessoas que a gente acredita que vai fazer um bom trabalho e vai implantar o que a gente pretende nas unidades. Obrigada. Só te dar o dia que você teve a reunião que isso, foi aberto. Só para o senhor comentar, por gentileza, esse ponto, sei que é uma preocupação sua, o Estado nas escolas, né, até com muitas infiltrações, em que você pediu recursos para cuidar dessa questão. Sim. Já que vai falar. Essa questão, gente, nem sempre o que a gente quer é o que a gente consegue fazer. A minha ideia, primeiro dia de governo, eu chamei o secretário de Educação, chamei o secretário de Obras, para que a gente fizesse uma revisão de emergência nos telhados das escolas, porque eu sei que 30 dias é muito pouco para você resolver o problema de mais de 50 escolas, né? E 90% delas têm problema de infiltração. Só que, infelizmente, a lei não permite a gente pegar qualquer empresa e colocar lá e sair fazendo. Então, tem uma série de normas que você precisa fazer. O que nos ajudou muito foi
numa parte atrapalhou, mas no outro ajudou, foi o estado de emergência que nós estamos hoje dentro da cidade, que nos permite a realizar alguns tipos de trabalho. E eu, no meu ponto de vista, eu entendo que um telhado de uma escola num período de aula é emergente, né? Porque não pode chover dentro da cabeça de uma criança dentro da sala de aula, né? Então a gente conseguiu, a gente entrou, mas a nossa ideia, gente, é pegar no mínimo aí de 10 a 15 milhões por ano do Fundeb e pegar mais de 10 a 15 milhões de recurso próprio e colocar esses 30 milhões em reformas de escolas anuais. Eu acredito que com esse valor, a conta que nós fazemos, que a gente consegue terminar a gestão reformando todas as escolas da rede. Quando a gente fala de reforma, gente, não é pintar a sala de aula, não é simplesmente trocar um telhado, é dar a nossa cara mesmo, transformar a escola num espaço realmente que os professores e os alunos se sintam contemplados e com vontade, tanto o aluno de ter aula quanto os professores de darem aula, né? E a gente vai fazer seria uma reinauguração das escolas, e é isso que a gente vai fazer. São Odins para... Odin. Gente, Odin, vamos lá. Odin é um caso muito complicado. O que acontece? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Vocês viram que essa semana alguns fizeram protesto na Câmara Municipal, alguns profissionais dessa empresa deixaram de ir trabalhar justamente por falta de pagamento. O que está acontecendo? Qual a realidade da Prefeitura hoje? 250 milhões de déficit. O que nós precisamos fazer? Gestão sobre esse valor. A gente não consegue quitar todo mundo porque a gente não tem dinheiro para isso e manter os contratos em dias. Então o que nós fizemos? A gente priorizou para manter os contratos em dias e parcelar essas dívidas. Então a gente chamou as empresas e conversou com cada empresa explicando para eles, a dívida com você é 10 milhões, a gente consegue pagar você em 24 vezes. Aí o cara veio, fez a contraproposta, 24 não consigo em 12, então 18. Enfim, negociação. Negociamos com cada empresa e chegamos já num compromisso aí praticamente com 99% das empresas. A Odin era uma empresa que a gente estava tendo muita dificuldade. A gente não conseguia entender quem era o dono da empresa. Como é que você faz o pagamento? Como é que você faz uma empresa que olha a responsabilidade dessa empresa dentro da sala de aula, de cuidar de pessoas com necessidades especiais, principalmente crianças com autismo. Então, ou seja, o cara veio, ele ganhou a licitação, contratou os funcionários e falou, se vira que o filho é seu, e não é assim, né? Ele é um contratado, prestador de serviço. A gente precisa sentar, precisa entender, eu precisava saber qual era o critério dele de seleção desses profissionais que vai estar atendendo os alunos, se eles são capacitados, se tem capacitação para esses profissionais durante o período de trabalho deles dentro da empresa, se eles estão em dia com os profissionais, enfim, uma série de questões que você precisa conversar com uma prestadora de serviço. E isso a gente não... Até ontem à noite isso não tinha acontecido, a gente não conseguia contato com a empresa. Hoje, graças a Deus, a empresa foi até a prefeitura, fez uma conversa lá, conversou com o Paulo Silas, conversou com o pastor Marco Roberto também, tá? Se propôs a melhorar esse relacionamento com a prefeitura, tá atendendo melhor, ouvir mais os diretores, ouvir o secretário, enfim, trabalhar como uma empresa deve trabalhar dentro da cidade. Mediante isso que aconteceu, o que nós fizemos? Fizemos o pagamento de janeiro, né, que venceu agora em fevereiro. A empresa já quitou os débitos com os funcionários, inclusive vale transporte, tudo, e tudo voltou ao normal, voltou a funcionar. Agora, eu não poderia ter pago, até porque eu tinha várias dúvidas nesse contrato. Por exemplo, a empresa é uma prestadora de serviço, prestadora de mão de obra. Janeiro, o que acontece com as escolas? Não tem aula, certo? Fechado. Como que eu pago uma empresa que não prestou serviço em janeiro referente ao mês de janeiro? Então eu tinha que ter acesso ao contrato, entender o contrato fala que são 12 parcelas que você tem que pagar, então o contrato rege tem que ser pago. Eu precisei buscar com o meu jurídico uma base legal para garantir, porque por mais que tenha um contrato, eu preciso buscar com o meu jurídico se aquilo tem legalidade, porque senão, por mais que tenha contrato, eu vou estar pagando um contrato que pode só ter um erro e amanhã eu recebo fico inelegível. Então, nós tivemos todo esse cuidado, que isso leva tempo, mas graças a Deus está tudo certo, está tudo tranquilo. Fizemos a reunião com os pais aqui, fizemos a reunião com os funcionários, fizemos a reunião com a empresa e está tudo certo. Daqui para frente agora é tocar e seguir em frente. Prefeito, daqui 6 dias está bom completo 66 anos. Qual a mensagem que você deixa para a população de Taboão da Serra? Bom, primeiro que eu quero agradecer à cidade de Taboão da Serra de confiar a mim e a Érica e aos vereadores eleitos essa responsabilidade de fazer a gestão da cidade. Então, o meu primeiro momento é agradecer, dizer muito obrigado, tá? E dizer que nós vamos corresponder com muito trabalho, com muita seriedade, com muita honestidade, tá? E com muita transparência. E tudo que nós pudermos fazer para resolver os problemas, a gente vai resolver. Eu sei que tem muita gente impaciente que não aguenta mais esperar, tá?
tá? Mas tudo que nós pudermos fazer e tiver no nosso alcance para melhorar aí a gestão da cidade, nós faremos, né? E só desejar aí que a cidade possa crescer, possa voltar a se desenvolver. Queria muito fazer uma festa, tá? A gente estava programando para fazer, a gente ia fazer uma festa bacana, inclusive a gente já tinha até visto alguns artistas, tudo. A gente ia fazer um negócio legal para a cidade, mas entendo que o momento que a gente está passando, um momento de dívida, um momento de dificuldade, esse não seria o momento, tá? Se fosse um recurso carimbado, aí eu faria sem problema nenhum e sem dor no coração, porque o dinheiro é carimbado, ou eu uso para isso ou eu não utilizo o recurso, que é justamente o que nós estamos buscando. E aí eu já solto aqui em primeira mão para vocês, a nossa ideia, terça-feira agora, é apresentar a construção, a criação de algumas outras secretarias, tá? Já deixando claro, gente, não é cabide de emprego, é necessidade. Vou explicar para vocês por quê, tá? A Secretaria de Turismo hoje, ela é junto com a Secretaria de Cultura, por exemplo, e você tem dificuldade de receber recursos do Ministério do Turismo, por exemplo, por não ser uma cidade de distância turística, por não ter um trabalho mais adequado dentro do turismo da cidade, que dá para a gente fazer isso. Então, quando a gente cria uma Secretaria de Turismo, a gente tem mais possibilidade de receber recurso. E afirmo para vocês, né? Hoje eu tive uma conversa com o ministro do Turismo, que é o Celso Sabino também, que se comprometeu conosco aqui, assim que a gente criar a Secretaria de Turismo, ele faz uma visita na cidade, tá? Para que a gente possa trazer recurso, criar. Eu quero transformar o Parque das Hortênsias num centro turístico, para que as pessoas possam, como é a feirinha do Imbu, eu quero que a gente tenha a nossa feirinha também, eu quero que tenha esse olhar, quero fazer um trabalho com os artistas da cidade. Muitas vezes as pessoas confundem que o recurso com os artistas tem que estar dentro da cultura, mas, por exemplo, shows e eventos hoje, o dinheiro é dentro do Ministério do Turismo, e muitas vezes a gente não consegue trazer um recurso para a cultura justamente porque a gente não tem a secretaria específica. Então a nossa ideia é criar essa secretaria. Vamos criar também, tá? Claro, se a Câmara aprovar, aí já fica a missão para os dois aqui, acho que esses 2 votos eu tenho, né, que está aqui, mas se a Câmara aprovar também, a nossa ideia, gente, é separar a Secretaria de Habitação com o Meio Ambiente, inclusive a causa animal, a ideia é que a gente leve para o meio ambiente também, é uma outra questão também. Está aqui o André também, que foi presidente da Câmara, hoje é secretário de Tecnologia e Inovação aqui conosco, aqui também presente, estava ali no fundo ali batendo palma. Justamente, gente, volto a dizer, não é para criar emprego, não é isso, gente, é justamente para que a gente possa receber recurso estadual, receber recurso federal. Hoje, por exemplo, a gente tem o nosso hospital veterinário. Hoje é muito nítido que a saúde humana nós precisamos crescer, concorda? Todo mundo sabe que hoje a gente não atende a necessidade, só que nós temos também a saúde animal. Com a separação da Secretaria de Habitação do Meio Ambiente, possibilita a gente de receber mais recurso federal, inclusive ter um hospital veterinário 100% custeado com recurso federal, entendeu? Com a criação da secretaria, que fica aquela luta lá hoje, é saúde ou é meio ambiente? Saúde e meio ambiente. Então a gente vai fazer isso, a gente vai separar, a gente vai organizar, e tenho também a ideia, tá, de criar a Secretaria da Mulher. Falo isso, gente, porque eu tenho recebido muita crítica, tá? E eu acho que a gente precisa separar, a gente precisa ter um olhar especial. Tem muitas questões, principalmente de feminicídio dentro da nossa cidade, tem muita gente sofrendo. Eu preciso criar essa secretaria para que a gente tenha um olhar específico. Também a gente tem um compromisso de trazer novos programas voltados para as mulheres com a criação dessa secretaria. A minha primeira ideia nós criamos, inclusive, a Secretaria da Mulher, era dentro de um departamento, né? E quando a gente cria dentro de um departamento, eu percebo, gente, que Brasília, quando você chega lá, muitas vezes você não é levado a sério. Brasília, gente, você precisa ter, no mínimo, a secretaria para você disponibilizar o recurso e projeto. Se você for para Brasília sem projeto, meu amigo, é melhor não ir, né? Então, tudo isso tem impactado. Então, são coisas que eu estou sentindo na gestão. Mas, volto a dizer, gente, eu estou muito preocupado com o custo da cidade. Pô, você está preocupado com o custo da cidade, está criando mais 3 secretarias? Sim, mas a ideia é que a gente consiga recurso para essas secretarias, para que elas sejam autossuficientes e a gente consiga aí desenvolver um trabalho sério aí na cidade aí. Terça-feira você manda já o projeto? Terça-feira eu mando o projeto para a Câmara Municipal. Fechou, gente? Obrigada. Obrigada. É isso. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Beleza? Obrigado. Agradeço vocês aí. As reclamações. Eu pedi para preparar um café para vocês, hein?